Enquanto você ouve isto, em algum servidor localizado fora do território brasileiro, um algoritmo processa milhares de transações por segundo. Ele não dorme, não tem consciência, não sente culpa. Ele foi projetado com um único objetivo: extrair capital da população economicamente vulnerável e transferi-lo para estruturas societárias que mal existem no papel. O nome popular é Jogo do Tigrinho. O nome técnico seria outro: um sistema de apostas de resultado pré-determinado, operado por empresas sem sede física verificável, sem capital social auditável, sem obrigação real de transparência perante qualquer autoridade regulatória brasileira. Você já ouviu a expressão cisne negro? Aquele evento que ninguém prevê, que todos ignoram e que, quando acontece, reescreve a história. O cisne negro desta história não é o colapso do sistema. O colapso já está acontecendo. O cisne negro é o momento em que o Estado brasileiro e as instituições financeiras internacionais precisarão explicar como deixaram um mecanismo de extração em massa operar por anos, à luz do dia, com publicidade em horário nobre, enquanto destruía a capacidade de formação de poupança das famílias de baixa renda. Na segunda metade desta análise, vou mostrar uma conexão que poucos ousaram nomear em público: a relação entre as estruturas de pagamento que sustentam estas plataformas e o mesmo ecossistema de lavagem de capitais que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras monitora há anos, sem resultado efetivo. É uma conexão que incomoda especialistas em crimes financeiros e vai incomodar você também. Para entender como o tigrinho se tornou um fenômeno de massa, é preciso entender o ambiente macroeconômico e regulatório que funcionou como estufa para este tipo de operação. Entre os anos de 2018 e 2022, o Brasil passou por um ciclo de juros historicamente baixos. A taxa básica de juros chegou a 2,75% ao ano, o menor patamar da história. Para o trabalhador comum, isso significou uma coisa prática e cruel. A poupança tradicional deixou de render. O investimento conservador perdeu apelo. A busca por retornos rápidos tornou-se comportamento racional dentro de um sistema irracional. Ao mesmo tempo, a pandemia de 2020 acelerou a digitalização financeira de forma abrupta. Dezenas de milhões de brasileiros que nunca haviam operado serviços bancários digitais passaram a fazer transferências instantâneas pelo Sistema de Pagamento Instantâneo Nacional. O acesso ao dinheiro ficou mais fácil. E o acesso a plataformas que prometem multiplicar esse dinheiro ficou igualmente fácil. Mais fácil do que qualquer processo de supervisão regulatória conseguiu acompanhar. Existe uma analogia pertinente aqui, e ela é incômoda. Em 2008, os bancos americanos venderam instrumentos financeiros estruturados, lastreados em hipotecas de altíssimo risco para investidores institucionais ao redor do mundo. A lógica do vendedor era simples. Enquanto o mercado sobe, todos ganham, e quando o mercado cair, o problema será de outro. O tigrinho opera com a mesma lógica predatória, porém aplicada a uma população sem acesso a advogados especializados, sem cultura de análise contratual e sem mecanismo real de defesa. A diferença que torna esta situação ainda mais grave do que a crise de 2008. Lá, havia ativos reais como colateral, por mais superavaliados que estivessem. Aqui, não há colateral algum. Há apenas um algoritmo e uma promessa. A psicologia de mercado neste momento é uma mistura tóxica de desespero econômico com ilusão de controle. O jogador não se vê como vítima de um sistema. Ele se vê como alguém que ainda não descobriu o truque. Esta crença é o produto mais lucrativo que o tigrinho vende. Antes de dissecar a fraude, é necessário estabelecer o padrão contra o qual ela será medida. Um operador legítimo de jogos de azar, uma casa de apostas regulamentada, por exemplo,
opera sobre 3 pilares fundamentais. Primeiro, transparência algorítmica. O percentual de retorno ao jogador, chamado no setor de Return to Player, deve ser auditado por laboratório independente certificado, publicado e verificável. Segundo, segregação de capital. O dinheiro dos jogadores deve estar custodiado em conta separada dos recursos operacionais da empresa, garantindo que, mesmo em caso de insolvência, os saldos dos usuários sejam protegidos. Terceiro, supervisão regulatória com poder de enforcement real, ou seja, capacidade de aplicar sanções que efetivamente encerrem operações irregulares. Pense neste modelo como um relógio suíço de precisão. Cada engrenagem tem uma função específica. O auditor externo verifica se o mecanismo interno corresponde ao que foi declarado. O regulador certifica que o relógio foi fabricado de acordo com as normas. O consumidor confia no produto porque existe uma cadeia de responsabilidade verificável. O que vamos dissecar agora é o que acontece quando alguém substitui as engrenagens suíças por peças de plástico, pinta o exterior de ouro e vende o produto como se fosse o original. O relógio parece funcionar, até o momento em que para, e o relojoeiro já desapareceu. Todo esquema de extração financeira em escala deixa rastros antes do colapso. O problema não é que os sinais não existam. O problema é que o mercado, e neste caso o regulador, escolhe não os ver. O primeiro sinal foi a velocidade de proliferação sem correspondente estrutura legal. Em menos de 3 anos, plataformas com o mesmo modelo operacional do Tigrinho passaram de uma curiosidade de nicho para a presença massiva em meios de comunicação tradicionais, patrocinando programas de televisão, contratos com atletas de alto nível e campanhas com influenciadores digitais com audiências de dezenas de milhões de pessoas. Em qualquer jurisdição com supervisão financeira funcional, a velocidade de crescimento de um produto financeiro é por si só um gatilho de investigação. Crescimento exponencial, sem correspondente aumento de capital regulatório auditado, é a definição técnica de bolha, ou de esquema. O segundo sinal foi a ausência deliberada de informação contratual acessível. Tente, como exercício, localizar nos termos de serviço destas plataformas o percentual exato de retorno ao jogador. Não está lá de forma clara. Ou está enterrado em linguagem técnica projetada para não ser lida. Isso não é descuido jurídico, é arquitetura de opacidade. Em auditoria forense, chamamos isso de ocultação por excesso de informação irrelevante. O terceiro sinal foi a mudança constante de razão social e domínio de operação. Plataformas que enfrentavam investigações ou bloqueios operacionais simplesmente reapareciam sob novo nome, novo domínio, novo cadastro de pessoa jurídica, frequentemente em jurisdições com tratados de não extradição de informações financeiras com o Brasil. Isso não é resiliência empresarial, é protocolo de fuga. O quarto sinal foi a concentração do público-alvo em faixas de renda específicas. Análises de tráfego e dados de publicidade digital disponíveis publicamente mostram direcionamento sistemático para usuários com renda entre 1 e 3 salários mínimos, em regiões com menor índice de educação financeira. Isso não é coincidência demográfica. É segmentação de mercado aplicada à predação. O mercado ignorou todos esses sinais pela mesma razão que sempre ignora. Enquanto o dinheiro flui, ninguém quer ser o responsável por fechar a torneira. Chegamos ao núcleo desta análise. Não vou usar o termo irregularidade. Vou usar o termo correto: extração sistemática de capital por meio de engenharia de produto projetada para garantir perda do usuário. Prova primeira: a manipulação da volatilidade percebida. O modelo de jogo do tipo Fortune Tiger e seus derivados opera sobre um mecanismo chamado de volatilidade variável. O algoritmo não é simplesmente aleatório.
Ele é projetado para produzir padrões de ganho intermitente que ativam o sistema dopaminérgico do cérebro humano de forma mais eficiente do que ganhos constantes. Isso está documentado na literatura de neurociência comportamental aplicada ao design de jogos. O que transforma isso em prova de dolo é o seguinte: as empresas que desenvolvem estes algoritmos têm acesso a esta literatura. A aplicação não é acidental, é deliberada. Em direito, a utilização de conhecimento técnico para produzir um resultado prejudicial específico e previsível configura elemento subjetivo do tipo intenção. Prova segunda: a ausência verificável de segregação de capital. Nenhuma das principais plataformas de tigrinho operando no Brasil apresentou, em qualquer momento, documentação de custódia independente dos saldos de usuários. Isso significa que o dinheiro depositado pelo jogador entra no mesmo fluxo de caixa operacional da empresa. Em termos práticos, se a empresa decidir encerrar as operações amanhã, os saldos dos usuários não têm proteção jurídica real. Não existe fundo garantidor. Não existe conta segregada auditável. Em linguagem de auditoria, isso é um passivo contingente não provisionado e, dependendo do volume, configura insolvência técnica disfarçada de operação normal. Prova terceira: a estrutura societária em camadas para dificultar a responsabilização. Quando se traça o caminho jurídico das principais plataformas, da empresa que aparece no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica até o beneficiário final, o percurso passa tipicamente por 3 a 5 camadas societárias, envolvendo jurisdições como Curaçao, Malta, Chipre e, em alguns casos, estruturas em ilhas do Pacífico com regulação mínima. Esta arquitetura não é eficiência fiscal, é proteção contra a responsabilização. Em investigações de crime organizado financeiro, este padrão é chamado de blindagem patrimonial por interposta pessoa jurídica. É exatamente o mesmo mecanismo utilizado em casos de lavagem de dinheiro documentados pelo Grupo de Ação Financeira Internacional. Prova quarta: o uso do Sistema de Pagamento Instantâneo Nacional como instrumento de velocidade de extração. A integração com o sistema de pagamento instantâneo não foi uma escolha de conveniência para o usuário. Foi uma escolha estratégica de velocidade de extração. Antes da existência deste sistema, havia uma fricção temporal entre a decisão de apostar e a execução financeira. Com o pagamento instantâneo, essa fricção desapareceu. O intervalo entre o impulso e a perda financeira foi reduzido a segundos. Em economia comportamental, sabe-se que a redução da fricção temporal aumenta exponencialmente o volume de transações impulsivas. A plataforma não facilitou o acesso. Ela eliminou o tempo de reflexão. Prova quinta: a publicidade direcionada como instrumento de captação fraudulenta. Campanhas publicitárias que mostram usuários comuns ganhando valores expressivos em curtos períodos constituem, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor brasileiro, publicidade enganosa quando o produto subjacente tem taxa de retorno estruturalmente inferior a 50% no longo prazo, o que é matematicamente necessário para que o operador seja lucrativo. A publicidade não informa o risco real. Ela constrói uma percepção de probabilidade que não corresponde à realidade matemática do produto. Em qualquer corte de defesa do consumidor com jurisprudência consolidada, isso é suficiente para configurar relação de consumo viciada na origem. Por trás de todo o sistema de extração financeira em escala, existe uma cadeia humana de decisão, e essa cadeia é mais banal do que se imagina. Os beneficiários diretos raramente são figuras de aparência criminosa. São, em sua maioria, executivos de tecnologia com formação em universidades respeitáveis, advogados especializados em estruturação offshore e consultores financeiros que cobram por conselho sobre como mover capital entre jurisdições de forma eficiente. A motivação primária não é apenas o dinheiro, embora o dinheiro seja expressivo.
É a assimetria de poder. A certeza de operar em um ambiente onde a complexidade jurídica protege o agressor e expõe a vítima. Há também uma camada intermediária frequentemente ignorada: os influenciadores digitais que funcionaram como rede de distribuição. Muitos agiram sem compreensão plena do produto que promoviam. Outros sabiam exatamente o que estavam fazendo e calcularam que a receita de patrocínio compensava o risco reputacional. Em termos de responsabilidade civil, a distinção importa. Em termos de consequência para o sistema, não importa. O dano foi o mesmo. Existiram vozes de alerta. Economistas comportamentais publicaram análises técnicas. Jornalistas investigativos documentaram casos de famílias que perderam reservas de emergência. Profissionais de saúde mental relataram aumento de casos de comportamento compulsivo relacionado a estas plataformas. O que aconteceu com esses alertas? Foram absorvidos pelo ruído do ciclo de notícias e neutralizados pelo volume de publicidade que as próprias plataformas compravam nos mesmos veículos que os publicavam. O cenário otimista, e sua probabilidade é baixa, seria uma intervenção regulatória coordenada, com poder de bloqueio de pagamentos, responsabilização dos beneficiários finais e mecanismo de reparação para usuários lesados. Para que isso aconteça, seria necessário que o Banco Central, o Ministério da Fazenda e o Ministério Público Federal agissem em sincronia, com acesso à informação que está parcialmente oculta em jurisdições que não cooperam plenamente com o Brasil. Possível, improvável no curto prazo. O cenário realista é uma combinação de regulamentação parcial, que legitima operadores que se adaptam formalmente sem mudar a essência do produto, com um encerramento seletivo de plataformas menores, enquanto as maiores migram para estruturas que cumprem a letra da lei sem cumprir seu espírito. O dano ao patrimônio das famílias de baixa renda já ocorreu e não será revertido. A regulação chegará tarde demais para as vítimas atuais e cedo demais para impedir que um modelo análogo surja com outro nome. O cenário catastrófico não é financeiro, é social. É o aprofundamento da destruição de capital humano em comunidades onde a principal estratégia de mobilidade econômica passou a ser a aposta, porque as outras estratégias, educação, poupança, empreendedorismo formal, parecem lentas demais para uma realidade de urgência econômica permanente. Quando uma geração internaliza que o único caminho para a riqueza é o acaso, o dano é civilizacional. Não se mede em reais, mede-se em décadas. O fluxo de capital extraído destas operações não permanece no Brasil. Percorre estruturas societárias que passam por jurisdições sem obrigação de troca automática de informações financeiras com autoridades brasileiras. Isso tem uma dimensão geopolítica que vai além da regulação de jogos. Quando o capital é extraído de uma economia emergente em escala e relocado em jurisdições externas, o efeito líquido é equivalente a uma drenagem de reservas, lenta, contínua e quase invisível nos agregados macroeconômicos de curto prazo. Alguns analistas de inteligência financeira já documentaram sobreposição entre redes de apostas digitais não regulamentadas e estruturas utilizadas para a movimentação de capital em operações de influência econômica conduzidas por atores estatais estrangeiros. Não é afirmação definitiva, é linha de investigação que merece atenção proporcional ao volume de capital envolvido. O Brasil não é o único alvo. É o maior laboratório. Ao final desta análise, o quadro é o seguinte: um produto financeiro projetado com precisão científica para maximizar a extração de capital de populações economicamente vulneráveis, operado por estruturas societárias projetadas para dificultar responsabilização, distribuído por uma rede de publicidade que utilizou o sistema de mídia brasileiro como veículo, processado por infraestrutura de pagamento que o Estado brasileiro construiu para democratizar o acesso financeiro, e que foi convertida em instrumento de extração em massa. Cada peça desta engrenagem é isoladamente discutível.
Em conjunto, elas formam um sistema com resultado previsível, consistente e mensurável. A transferência de renda das famílias brasileiras de baixa renda para beneficiários finais que provavelmente nunca pisarão em um tribunal brasileiro. O mundo não acabará por causa do tigrinho. Ele continuará funcionando, os mercados abrirão amanhã, e a maioria das pessoas que perdeu dinheiro nessas plataformas nunca receberá reparação formal. Mas cada sistema que normaliza a extração predatória como entretenimento corrói uma camada da confiança institucional que, uma vez destruída, leva gerações para ser reconstruída. E a frase que você deveria carregar daqui: o produto mais lucrativo que o tigrinho vende não é a esperança de ganhar. É a certeza calculada de que você vai perder, e a arquitetura perfeita para que ninguém seja responsabilizado por isso.